Bom, eu sei que ontem tu pode ter esperado aqui no canal o tradicional vídeo pós-jogo, nesse caso pós-título. Afinal, eu fiz um vídeo antes da partida, publiquei aqui e disse que voltaria depois pra gente falar do título do Internacional. Mas eu, além de jornalista, sou colorado, também sou filho de Deus, foi um dia muito especial e, sinceramente, eu fui comemorar. Fui aproveitar e acabei não vindo falar contigo em relação ao título logo após a partida, logo após o Internacional levantar essa taça. Mas agora eu tô aqui e eu tenho coisas muito importantes para falar contigo em relação a esse título do Internacional e também projetar o que vem para esse ano de 2025. Além de uma baita polêmica novamente, infelizmente, a gente tem que falar sobre a hipocrisia do lado de lá, os péssimos perdedores gremistas. E eu quero falar contigo sobre principalmente o presidente deles. Um vídeo recheado de coisas boas e também com uma pitadinha de polêmica. Mas antes eu quero falar contigo, que tá começando essa semana meio sem pique, cansou demais no final de semana, comemorou demais, hoje segunda-feira tá te arrastando, tá sem cabeça, tá com o corpo cansado, não sabe como é que vai conseguir lidar com a semana inteira pela frente. O Ativo Gladiador resolve esse teu problema. Ele é feito com componentes 100% naturais, à base de guaraná e taurina, para garantir total disposição física e também mental para ti, para encarar os desafios do dia a dia. Além disso, ele é fonte muito importante de vitaminas B, C e E, que vão te ajudar a dar aquele up na tua vida, aquele ânimo a mais para encarar a rotina, para encarar os desafios do dia a dia. 2 cápsulas por dia, sem contraindicação nenhuma, vão resolver o teu problema e vão te dar mais ânimo, mais disposição. É só clicar no link que tá no comentário fixado desse vídeo, tu vai ser encaminhado para uma conversa de WhatsApp com a equipe do Ativo e lá tu troca uma ideia com eles, conversa sobre o Ativo Gladiador e todos os outros produtos da linha Ativo. Eles com certeza têm uma solução pro teu problema. Bom, ontem o Inter voltou a ser campeão gaúcho dentro de um estádio Beira-Rio lotado, fazendo a alegria do seu torcedor. E muita gente falou, principalmente antes do jogo, que esse título representava o retorno da confiança para o torcedor colorado e também para o elenco do Internacional, que poderia representar uma virada de chave para dias melhores e também trazer tranquilidade tanto para o time, tanto para a comissão técnica, como também para o torcedor colorado. Mas tem uma outra palavra que eu acho que define melhor esse título do Internacional, e ela se chama pacificação. Porque além dessa conquista trazer novamente um ambiente de paz, um ambiente de pacificação para o Internacional, ela também surgiu através de uma pacificação do clube. Começando lá atrás, ainda no ano passado, quando o Sobis, ídolo colorado, colocou em contato novamente D'Alessandro e Alessandro Barcelos, eles que tinham fortes desavenças, inclusive com cobranças públicas, e acalmou a situação, disse, olha, se acertem pelo bem do Internacional. Ambos se acertaram, ambos pacificaram a situação, e o D'Alessandro retornou ao clube, onde ele já tem uma enorme história como jogador, e tá fazendo parte desta mudança do Inter e deste processo de retorno às vitórias, de retorno aos títulos. Mas não somente isso, principalmente desde o início desse ano, a gente acompanhou uma coisa que eu até agora não tinha visto, nesse tempo que eu atuo como jornalista identificado do Internacional, que foi uma pacificação também entre a mídia especializada do Inter, entre jornalistas e influenciadores colorados, porque também os jornalistas identificados, a mídia identificada, entendeu que o inimigo do Internacional é quem está fora do clube, não quem está dentro dele. Os inimigos não somos nós, a gente não tem que ficar brigando entre nós, somos todos colorados. E principalmente a pacificação
política do Internacional. O Inter é um clube dividido politicamente há muito tempo, mas há pouco tempo nós vimos uma foto muito emblemática, onde estavam na mesma mesa opositores políticos, opositores ferrenhos. Nós vimos reunidos pelo bem do Internacional no mesmo ambiente Alessandro Barcelos, Roberto Sigman, José Aquino, Roberto Melo, Fernando Carvalho, enfim, opositores que entenderam que este momento não é mais momento de politicagem, é momento de união para que o Internacional volte a ganhar grandes títulos, volte a levantar taças. E a primeira já chegou, essa taça do Campeonato Gaúcho que o Inter não vencia desde 2016. Então a principal palavra para isso tudo é pacificação, que sirva de lição, que o Internacional dividido não é bom para ninguém. Dividir torna o clube fraco. Agora, quando tá todo mundo alinhado, quando tá todo mundo unido, o Inter fica cada vez mais gigante. E essa é a grande solução, ou a principal solução, para o Internacional voltar a levantar grandes títulos. Todos em prol do clube. E eu também quero falar contigo sobre um jogador específico, Ener Valencia. Quem me acompanha sabe que eu sou um grande defensor do Valencia, embora eu o cobre. Afinal, principalmente no ano passado, ele ficou devendo muito. Mas no início desse ano eu conversei contigo aqui nas minhas redes sociais que o Valencia, com a confiança em dia e retomando seu futebol, seria o principal reforço do Internacional para esse ano de 2025. E isso está acontecendo. E quis o destino que o atacante colorado fosse o marcador do gol decisivo. Um golaço de falta. Um dos gols mais bonitos que o novo Beira-Rio já viu. Um gol decisivo em uma final de um campeonato que o Inter não vencia há muito tempo. Em um momento de pressão, Ener Valencia foi lá e resolveu com aquela bucha. E por que eu tô falando dele? Eu entendo que o torcedor cobra o Valencia, assim como tem que cobrar qualquer jogador que não esteja rendendo. E o Valencia é um jogador que chegou com uma esperança muito grande por parte da torcida colorada e acabou decaindo demais. E é um dos maiores salários do elenco do Internacional. Mas aqui a gente tem que dizer que, embora o Valencia tenha decaído principalmente no ano passado, é um grande jogador e tá longe de ser um problema. Tanto Valencia quanto Borré são parte da solução do Internacional. Eu acho que o torcedor, às vezes, excede o ponto da crítica em relação a este jogador em específico. E o Ener Valencia, ao contrário de outros jogadores que nós vimos na história recente do Internacional, mesmo sendo alvo de muitas e constantes críticas, nunca largou uma letrinha pro torcedor. Quem não lembra? Há não muito tempo, quando Edenilson estava no Inter, que a torcida cobrava dele e ele largava a letrinha em rede social. Quem não lembra de Rodrigo Dourado fazendo a mesma coisa? O torcedor puto da cara com ele e ele largando charadinha em rede social pro torcedor. O Valencia aguentou muita coisa, houve muita coisa e nunca largou um ai pro torcedor colorado. Nunca ameaçou deixar o clube, como já ocorreu com outros jogadores na história recente do Internacional. Ele baixou a cabeça e trabalhou, buscou se recuperar, não se abalou e principalmente respeitou o sentimento do torcedor, aguentou quieto e tá respondendo com trabalho. Ener Valencia, eu não tenho dúvidas que mantendo este ritmo, essa recuperação, ainda vai dar muitas alegrias por torcedor colorado. E ontem, após o título do Inter, nós também tivemos mais uma entrevista patética de um dos dirigentes mais hipócritas da história do futebol gaúcho. Eu tô falando de Alberto Guerra, presidente do Grêmio. Não contente em ter falado uma enorme bobagem há não muito tempo, quando disse em ir atrás dos CPFs dos árbitros do Rio Grande do Sul, ontem ele parabenizou o Internacional, mas também disse o seguinte, que o Inter não precisava de tantas ajudas da arbitragem. Ou seja, mesmo após o campeonato acabado, ele volta a dizer que o Internacional foi favorecido pela arbitragem. E isso é de uma hipocrisia sem tamanho. E principalmente de alguém que não olha pro próprio umbigo. Pra gente não falar uma palavra um pouco mais feia por aqui, um pouco mais pesada por aqui. Afinal, eu preciso lembrar, Alberto Guerra,
que o Inter teve um pênalti não marcado, um pênalti claríssimo, no primeiro Grenal das finais do Gauchão na Arena, aquele pênalti do Volpi no Vitinho. Ontem, eu preciso lembrar que novamente o Internacional não teve um pênalti marcado quando o jogador do Grêmio levantou a mão e a bola pegou na mão dele. E bom, pra quem tem dúvidas, após o lance tem a foto do jogador do Grêmio segurando a mão, como se estivesse sentindo dor por causa da bolada que pegou ali. Então o Inter teve 2 pênaltis, entre aspas, sonegados nos 2 jogos das finais do Gauchão. E mais, a gente precisa lembrar como é que o Grêmio chegou até essa final? A gente precisa lembrar do chute do jogador gremista no rosto do jogador do Juventude, num gol mal marcado para o Grêmio e que o levou a enfrentar o Internacional nessa final? O Grêmio foi extremamente favorecido por erros de arbitragem desde as semifinais do Campeonato Gaúcho. E não para por aí. Ontem era pro Serrote ter sido expulso naquele lance extremamente feio e grave dele com o Bernabei, que poderia ter dado coisa muito pior. Ele teve muita sorte que o Bernabei não se machucou feio, porque ele foi desleal, era para ter ido pra rua. Ele colocou em risco a saúde e a condição física de um colega de profissão. Mas nada disso Alberto Guerra parece que viu. É um hipócrita. Se não fossem erros de arbitragem, o Grêmio sequer estaria nesta final do Campeonato Gaúcho. Mas é muito mais fácil ficar apontando para uma teoria conspiratória de uma ajuda da arbitragem para o Internacional do que admitir que o trabalho dele é ruim. O Alberto Guerra é um presidente ruim, é um presidente fraquíssimo, que deu um golpe de sorte com o Luiz Soares, que sim, foi uma ótima contratação, mas fora isso, é fraquíssimo, é um dirigente muito ruim e que está tendo que se apegar a teorias de conspiração para não dar o braço a torcer, que tomou um chocolate do Internacional nesse Campeonato Gaúcho, e mais, que não vence um Grenal há 7 clássicos. Os últimos 7 clássicos foram 5 vitórias do Inter e 2 empates. Então, Alberto Guerra, tu é um hipócrita. E além de hipócrita, é um dirigente fraquíssimo. O que sobrou pra ti foi se apegar nessas narrativas. Burro é quem compra essa narrativa tua. E agora chegou a hora da tua opinião aqui nos comentários. O que esse título do Gauchão representa pra ti como colorado? Qual o teu sentimento nessa segunda-feira? O que tu achou dessa declaração de Alberto Guerra novamente citando a arbitragem, mesmo depois do campeonato ter acabado? Vamos trocar aquela ideia aqui nos comentários. E se tu gostou do vídeo, não conheceu o canal, seja muito bem-vindo, já te inscreve, ativa as notificações no sininho e também deixa o teu like por aqui. E também aproveita e me segue nas outras redes sociais. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!